Sabe aquelas capas clássicas da música popular brasileira? Capas lindas, maravilhosas, que te deixam impressionado com o design, com a grande performance das imagens que estão tendo ali e com o que ela representa pra todos nós? Pois é tudo isso que a gente não vai ter no vídeo de hoje. Porque hoje a gente vai falar sobre aquelas capas mais horrendas, capas mal feitas, ou seja, capas que não chegaram num grande objetivo assim. Olá, amantes da música brasileira! Não se pode julgar o disco pela capa, mas tem vezes que a capa, digamos assim, nos atrapalha bastante no nosso diagnóstico, né? E que às vezes a capa faz com que a gente se afaste um pouquinho do disco ou que tire sarro, tire conclusões precipitadas daquele disco antes de conhecê-lo. Hoje vamos falar um pouco dessas capas, mas tudo isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Cara, isso não é um ranking, né? Não é o primeiro, segundo, terceiro lugar, a capa pior, a capa menos pior, não é assim. Mas se fosse um ranking, eu teria grande inclinação de colocar em primeiro lugar o Paralamas do Sucesso Vamos Bater Lata. O disco da metade da década de 90 é um dos discos... Aliás, não, minto, é o disco mais vendido da banda, salvo engano, é o disco mais vendido dos Paralamas do Sucesso. Ele é um ao vivo daquele disco Severino, a gente falou sobre esse trabalho lá no vídeo dos melhores discos da década de 90, lembra? Pois é, esse disco tem essa capa aqui, cara, é uma capa amadora, é simplesmente amador, a foto escalonada, a foto mal escolhida, as cores estranhas, é impressionante, parece que foi uma criança que aprendeu a fazer design ontem, aprendeu a mexer no Photoshop aqui, colou umas fotos ali e foi. Por que seria o meu primeiro lugar? Não que ela seja mais horrenda das capas que a gente vai mostrar, mas cara, é os Paralamas do Sucesso, né? É um disco em que os Paralamas já são os Paralamas do Sucesso, então tem muito dinheiro investido aqui, ou seja, tem que ter um capricho um pouco maior com aquela capa. Então, pra mim, essa seria, se fosse um ranking, provavelmente colocaria em primeiro lugar. Inclusive, foi por conta dessa capa que eu fiz esse vídeo. Quando eu vi a capa ali dos Paralamas do Sucesso, eu falei, gente, que capa horrorosa. As pessoas que estavam do lado ali concordaram e tudo. Eu falei, cara, isso dá um vídeo. Então, vamos fazer um vídeo sobre isso. É claro que capas ao vivo, eu acho que é um pedaço do show, é uma foto ali do show. Capas ao vivo geralmente não ficam legais, né? Agora, essas passam do ponto. Assim como a capa Mil Trutas, Mil Tretas dos Racionais MCs, né? O disco é maravilhoso e tudo tal, mas olha, a capa, ela é absolutamente estranha. Também tem um emaranhado ali, tem uma bagunça incrível, né? Entre os integrantes ali, aquele título, enfim, tudo tá meio bagunçado ali. Também tem fotos do show, então são várias fotos do show ali. Acaba atrapalhando um pouco, há uma grande poluição visual ali no trabalho dos Racionais, no trabalho dessa capa dos Racionais. Muita gente defende essa capa dizendo que, olha, ali uma estética meio GTA, né, que é aquele jogo e tudo. Eu não sei se foi tentativa de fazer isso. O que eu sei é que de fato ficou estranho, ficou feia. A capa ficou poluída, né? A gente chama de poluído. Às vezes o menos é mais, esse termo aí, porque às vezes você deixa a coisa mais arrumadinha com menos elementos ali, não fica aquela zona, aquela bagunça na sua frente. É impressionante como atrapalha um pouquinho aí a nossa contemplação da capa desse disco. Outra que tem uma capa engraçadíssima é a Martinalha. Cara, olha a capa do disco Minha Cara. Gente, hoje esse disco é vendido lá no Biscoito Fino, né? Que, enfim, é aquele selo lá que tem bastante coisa sofisticada. É claro, a música da Martinalha é sofisticada e tudo, mas, cara, a capa não condiz com a sofisticação. Olha que foto estranha, não é? É uma foto assim, simples, boba e tudo. Às vezes o simples também ajuda bastante, mas aqui, digamos que ela tá escalonada, parece que tá meio deformada ali a imagem, tudo. Ela também é uma capa que fica devendo bastante ao álbum. Outra capa muito esquisita, cara, essa aqui é impressionante. Tem ali uma fonte esquisita, né? No Tamo Aí na Atividade do Charlie Brown Jr. Eu entendo que a fonte, ela até quer emular aquela coisa de piche, né? Ou seja, ajuda muito na estética, principalmente do Charlie Brown Jr., mas é evidente, ficou esquisito lá. A foto que escolheram ficou muito brega, parece um jogo de PlayStation 1 ruim, sabe? Aquele que você comprava pirata, né? Sabe aqueles DVD roxo, né? Aqueles DVD roxinho. Gente, é assim, é inacreditável. Uma capa realmente também muito mal pensada. E por falar em mal pensado, cara, o Bonde do Rolê. Lembra do Bonde do Rolê? Era um grupo de funk carioca e tudo que, claro, não dá pra você levar muito a sério, tem uma coisa da estética engraçadinha, mas não tem como passar. Não dá pra isso ser uma defesa pra essa capa.
Olha que capa horrorosa, né? Temos um Cristo Redentor soltando raios pelos olhos, uma coisa completamente fora de proporção, né? É muito esquisito ali a forma com que o Cristo tá olhando pra frente, o raio tá saindo pro lado, aquela coisa esquisita. O disco é with laser e é tudo mal recortado nessa capa, é uma capa estranha. E o pior, que eu acho mais estranho, é uma capa que não condiz com o som do álbum, né? Ou seja, você não vai encontrar um som que aquela imagem representou, digamos assim. É um funk carioca, um funk do período e tudo, e que, de fato, é uma banda engraçadinha, aquele funk meio descompromissado e tudo, mas a capa, gente do céu, é uma pérola. Outro que tem capas, assim, estranhíssimas, cara, é o Guilherme Arantes. Cara, e o Guilherme Arantes é uma coisa, né? Olha a capa de outras cores, gente. É assim, parece aqueles sertanejos, né? O sertanejo tinha bastante essa estética dessa calça, olhando pro lado, sabe? E essa coisa clichê de capa de álbum, gente, olhar pro lado, aquele olhar meio que como quem não tá querendo saber de nada e tudo, nossa, tem que ser assim uma capa de disco. Essa daqui cumpre tudo isso. Só que assim como lá o lance do bonde do rolê, a capa do Guilherme Arantes, o Guilherme Arantes é um pop sofisticado, é um pop inteligente. Cara, não condiz muito, né? Como eu falei, fosse um disco de sertanejo, o sertanejo tinha muito essa estética, o Chitãozinho Chororó, né? Zezé de Camargo e Luciano, tinha um pouquinho essa estética desse tipo de capa aí, mas o Guilherme Arantes não. O Guilherme Arantes, inclusive, é um cara que podia estar aqui com uma parte só pra ele, porque eu acho que o Guilherme Arantes tem discos espetaculares com capas que não fazem jus, mas nenhuma delas chega perto da capa de 1999. O disco Guilherme Arantes de 99 é uma capa horrenda, gente. Nossa, é uma foto mal tirada, tudo é sem graça nessa capa, as cores mal escolhidas. Olha, é impressionante como não deu certo essa capa do Guilherme Arantes, né? E é engraçado, os discos do Guilherme Arantes, como eu falei, são discos maravilhosos, mas que podem não ter capas muito boas. E às vezes, se você ficar ali na capa só, né, você não vai ter muita ideia do que é esse disco, né? Então, muitas vezes, a capa pode te tirar do disco. E pra você saber se o disco é bom ou não, você teria que ter uma boa curadoria ali, teria que ter uma pessoa que entende pra te falar, olha, esse disco aqui é bom e tudo, né? Agora, o fã aqui do canal que gosta de disco, tem essa coisa hoje em dia, né? O disco de vinil tá muito caro, como é que eu vou arriscar e tudo? Eu tenho uma solução que é muito boa, cara. Leilão de disco. Vocês já viram um leilão de disco? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A Escafandros Discos está com a parceria aqui com o canal e eu quero mostrar pra vocês essa ideia. Olha que legal. Em vez de você comprar um disco caríssimo, às vezes esse disco está lá na Escafandro Disco, no site deles, está lá presente pra você tentar pegar ele num leilão. É isso mesmo. Você vai lá, dá um lance, né? O lance mínimo é R$20 e nesse lance você fica ali esperando o dia do leilão. No dia do leilão, se alguém cobrir o seu lance, você vai lá e cobre de novo. Enfim, é um leilão. O leilão tem isso. O leilão mexe com emoções. Aí você pode tentar ali, né, colocar um teto pra você mesmo, né, pra você não extrapolar seu orçamento, você coloca um teto pra você mesmo. Se não ultrapassar esse seu teto, se você conseguir pagar o que você queria pagar, você leva aquele disco. Isso faz, gente, com que a gente que gosta de disco de vinil, a gente consiga pegar discos muito mais baratos, né? A gente sabe que os clássicos, quando você encontra muito caro. E às vezes não, diria que quase sempre num leilão desse você consegue arrematar por um preço muito mais tranquilo. Por quê? Porque nem todo mundo que tá de olho nesses discos estão ali, né? Então vamos brincar aqui, vamos supor que um disco que você queira muito tá custando R$600, né? Porque a gente sabe que tem muitos discos que já estão nessa casa aí mesmo pra mais disso. Aí você vê que esse disco tá lá pra você fazer o leilão. Então você dá um lance lá. Vamos nessa, dou-lhe uma. Quem sabe chega a 100, 200, 300. Dou-lhe duas. 350. Aí as pessoas que estão no leilão não vão querer dar mais de 350. E dou-lhe 2,5. Vamos nessa, quem vem dou-lhe 3 e dou-lhe 4. Mas você sabe que aquilo vale R$600. Então, Dou-lhe 3 vendido, uma ótima compra. é aí que você consegue pagar mais barato. Às vezes a pessoa não cobra e você pega aquele disco mais barato. A Escafandro Discos te oferece, além de tudo isso, um catálogo muito bom. É isso que eu tô falando, é o catálogo, são os discos que você vai saber que foi escolhido a dedo pra você. Ah, mas Juscelino, eu não gosto só de MPB, eu acompanho o canal aqui, mas MPB não é o único gênero que eu gosto. Pois lá tem jazz, tem rock, tem de tudo. Lá você pode dar uma olhada no catálogo deles, que é um catálogo completíssimo de discos escolhidos a dedo. Eu tô com dificuldade de comprar não lançamentos, digamos assim, discos usados pela internet, porque você não sabe como o seu disco vai chegar. Às vezes ele já chega arranhado, sabe? É uma coisa chata. Às vezes você pode até trocar e tudo, mas é chato, né, cara? E aqui na Escafandro Discos, não, porque o disco é enviado em caixas preparadas para discos de vinil, porque é uma empresa que trata do vinil como a gente sabe que o vinil merece ser tratado. Vou ver aqui o link na descrição e também um link no primeiro comentário fixado. Você tem lá o site que vai te colocar ali para você
você ver quais são os próximos dias ali de leilão, pra você tentar buscar fazer o seu leilão, pra você fazer ali o seu lance e jogar, né? E jogar a sorte pra tentar pegar o disco um pouco mais barato. Ah, mas Juscelino, não vou ficar entrando no site todos os dias pra ver, né? Quando que tem novidade. Então, gente, siga eles no Instagram. Siga o Escafandro Discos lá no Instagram, porque seguindo eles no Instagram, vocês ficam vendo ali quais são as datas dos próximos dias de leilão e vocês ficam atentos ali pra tentar pegar o seu disco. Mas lembre-se, também você pode comprar avulso por lá. Também não é só leilão, não. Então, fique atento que para o fã de disco de vinil essa é uma boa pedida. E eu vou deixar aqui pra vocês no link, se vocês não quiserem entrar no site, ver nada e tudo e tal. Cara, acompanhe eles lá no Instagram. Siga eles no Instagram, porque do nada vai aparecer alguma coisa que você quer e olha, aí vai valer a pena, em vez de você pagar muito caro, tentar pegar um lance ali no leilão. Vale muito a pena. Escafandros Discos, os seus discos no leilão ali que você pode pegar mais baratinho. Link na descrição. Se você clica no link do anunciante, ajuda muito o canal, ajuda muito seu criador de conteúdo, que vocês vão gostar muito. Tá bom, pessoal? Agora, um clássico das capas estranhas. Duduca e Dalvan, essa dupla maravilhosa. Olha que capa que eles estão aqui saindo da água, uma espécie de rio ali, com umas gravatas e sunga. Cara, impressionante, né? E aí no meio tem um anjo, uma menina vestida de anjo. Aí você pensa, ah, mas Juscelino, mas isso não tem a ver com a proposta, não? Cara, não tem a ver. É um disco, primeiro, é uma dupla sertaneja que tem uma temática política muito forte. O disco chama-se Massa Falida porque é uma música absurdamente crítica falando da classe trabalhadora, que nunca fica com uma quantia grande do que é produzido ali, que sempre tá sendo explorada. Cara, é uma música seríssima, mas com uma capa que não condiz. Essa dupla foi, assim, foi um sucesso, o Massa Falida. O próprio Lula falou que as músicas deles eram tocadas ali nas épocas do sindicato, sabe? Épocas de revolta dos trabalhadores e tudo. Então era uma música bastante protestante, era uma música bastante sensacional. Eu ganhei minhas eleições de 86 para deputado, colocando essa música para tocar na porta de fábrica às 5 horas da manhã. Essa era essa espinheira. Eita espinheira danada que o pobre atravessa pra sobreviver. Precisava gastar um tostão e um panfleto. Era colocar a música e dizer, o Lula tá aqui para falar com vocês. Aí eu falei, bom, você não me conhecia, eu não podia pedir direitos autorais. Essa dupla durou pouquinho tempo, porque o Duduca faleceu, assim, pouco tempo depois do lançamento desse disco, né? A dupla ficou parada, mas depois voltou ali com outra pessoa substituindo. Mas, cara, a capa é histórica, né? Essa capa eu vi bastante lista, com lance de capas estranhas, esquisitas e tal. Essa sempre tá lá no meio. E é claro que eu vou ter que colocar aqui uma coisa. Cara, imagine o Romero Brito fazer uma capa pra você. Isso aconteceu. O Naldo Bene, gente, e não é historinha, não é mentira, o Naldo Bene pediu pro Romero Brito fazer uma capa. Cara, é isso aí, né? A gente não podia imaginar que ia sair coisa diferente, mas é impressionante o quanto é brega, o quanto é cafona, uma capa meio Romero Brito. Mas enfim, essa é a capa do disco de 2015, um disco chamado Sarniô e que tem aí essa estética Romero Brito. Mas temos rock aqui também na lista. Cara, as bandas de rock também tem ali, nossa, os seus momentos difíceis. A banda Ira, já na década de 90, fez um disco de um título interessante que é Músicas Calmas para Pessoas Irritadas. Só que, cara, a capa... Ai, olha isso, a capa é uma coisa horrenda. Eu acho que são os integrantes irritados, uma coisa assim, só que assim, desfocado, uma coisa absurda, né? Assim, é uma coisa muito confusa. Fica aquele lance daquela capa bagunçada, sabe a capa bagunçada? A capa que você não sabe direito o que tá acontecendo, meio caótico. Às vezes isso é bom, mas no caso daqui, só ficou uma capa muito feia mesmo. E aqui, meus amigos, essa capa aqui, por falar em rock, né? O rock tem uma estética muito... Eu acho a estética do rock cafona, principalmente heavy metal. Gente, eu vou falar aqui, segredinho pra vocês. Pessoal do rock, vem aqui, vem pertinho. Vem aqui pra pertinho, vem. O heavy metal tem uma estética muito cafona. Cara, as capas de heavy metal, aquela coisa nórdica, esquisita, cara, é muito cafona. Só que no disco do Angra, o disco ao vivo chamado Holy Life, olha que capa horrenda. Cara, parece que pegaram as piores fotos dos integrantes com as piores roupas. Cara, esquisitíssimo. Que capa estranha. Entra naquele lance dos ao vivos, né? Mas geralmente ao vivo o pessoal pega uma foto lá, uma foto que tirou do show em si, do show que o disco tá retratando e tudo, e aí coloca na capa. Mas essa foi um recorte, assim, um pior do que o outro, né?
um pior do que o outro. É muito triste essa capa aí do Angra. Olha que louco, né? Tem todos os integrantes ali de uma maneira. Olha o Rafael Bittencourt, né? Lembra do Rafael Bittencourt aqui, né? Que tá agora envolvido com o podcast. Ele tá aqui, ó, dando um like, ó. Olha que legal, velho. Ele tá dando um like aqui no canal. Você pode deixar o like aqui no canal Musicalia também. Se inscrever no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para as notificações e ajude a gente se você for membro ou ajudar a gente no nosso Catarse. Todos os links na descrição. Agora, tem capas que pegam muito mal. Gilberto Barros foi fazer um disco em que a temática é pai. Ou seja, ele falando sobre o filho dele, né? A temática pai e filho, aquela coisa presente ali. A capa do disco, ele decidiu ter a ideia do filho dele botando a mão no coração dele. E olha essa capa. É um menino botando a mão dentro da blusa dele, escrito: "Me faz um carinho". Isso é errado em tantos níveis. Aquilo que era pra ser uma coisa sensível acabou sendo uma coisa realmente deplorável e pode ser muito mal interpretado e até hoje é considerado uma capa. Não é que a capa seja feia, mas é de muito mau gosto, muito mal executado, o tiro saiu pela culatra. Os Mamonas Assassinas têm aquela capa icônica, né? Não que a capa seja boa, longe disso e tal, mas entrega o que a banda veio oferecer, né? Tem a ver com a proposta da banda e tudo. Mas, eis que já nos anos 2000, lançam um ao vivo dos Mamonas Assassinas. E aí sim, tentam repetir o lance cartoon dos Mamonas, mas não dá certo mesmo. As cores são horríveis, né? As cores atacam a gente, parece que não estão bem ornadas. E o lance de ter a cabeça dos integrantes, mais um corpo de cartoon, dessa vez não funciona nada bem, ficando uma capa muito pitoresca. Cara, que capa terrível. Mas teve muitas bandas, assim, na época dos Mamonas Assassinas, né? Como é difícil falar Mamonas Assassinas. Toda vez que eu falar Mamonas Assassinas, eu me travo. É tudo burrice. Burrice. Mas na época dos Mamonas, a gente teve muitas bandas, né? Muitos grupos que tentaram copiar os Mamonas e fizeram umas capas ali horrendas porque tinha que meter aquele humor. Mas eu acho que nenhuma chegou perto do Lagoa 66, o disco de 96. Olha só que maluquice, né? O Agora Sai. É eles numa lagoa ali, um pato muito mal feito. Gente do céu, que coisa absurda, né? Que capa horrenda aí. É isso mesmo, né, gente? Teve muito nessa época e essa foi mais uma delas. A gente fez um vídeo sobre grupos que tentaram copiar os Mamonas Assassinas. A gente vai deixar aqui pipocando no card pra vocês assistirem depois aqui desse vídeo. Outro grupo que teve também ali capa ruim também, cara, é o Soweto. Os grupos de pagode são grupos que também trazem capas, assim, que não são tão legais. Olha, impressionante, né? Primeiro que eles colocam todos os integrantes na capa, decidem colocar o time de futebol inteiro, todo mundo espremido na capa. Outra coisa que eles utilizam são as cores, pastéis, né? São cores que não combinam, um emaranhado de cor de todas as cores do mundo. Parece que pegaram aquele círculo cromático inteirinho e enfiaram ali num disco. Cara, é impressionante, mas o pagode tem uma estética, assim, estranhíssima. E o Soweto não é diferente. Meus amigos, o disco aqui é o Refém do Coração. Olha a foto que escolhem. Acho que ele tem uma junção de tudo isso que faz das capas de disco de pagode umas capas meio bregas, né? É ali um emaranhado de cores, ali também tá mal recortado. Cara, aqui tá um show, né? Assim, deixa eu falar, sempre as pessoas, quando a gente faz esse tipo de vídeo aqui, vem o pessoal do grupo, das bandas que a gente tá falando, os artistas que a gente tá falando reclamar, né, no meu Instagram lá, falar: Juscelino, você tem que respeitar a história. Gente, a gente tá respeitando todas as histórias aqui. Estamos falando de capas que talvez não sejam tão legais. Se você acha alguma dessas capas que eu falei legais, deixa também aí nos comentários. Ou também deixa as capas que eu não falei aqui, porque a gente vai pra última. Porque falando em grupo de pagode, meu amigo, o Grupo Malícia é a cereja do bolo desse vídeo, gente. Grupo Malícia, olha essa capa, né? Essa fonte que parece aquelas fontes do Windows 95, sabe aquelas fontes esquisitas? Meu Deus, o Grupo Malícia realmente tem um gosto duvidoso, né? Essa capa, assim, ela é ruim, ela é fraca, ela parece que foi uma pessoa que aprendeu a fazer design ontem, né? Mas, meus amigos, as outras capas, né? As outras capas do Grupo Malícia também não fogem nada disso. Olha isso, olha a sequência de capas horrendas, terríveis. Gente, que coisa difícil. Meus amigos, assim, tem que estar dentro da proposta. Às vezes tem humor, às vezes não tem. Às vezes é só um grupo que resolveu seguir uma coisa meio dolinho mesmo, uma coisa meio ruim ali, como uma espécie de estética. Me parece que é o caso do Grupo Malícia. E também alguns casos de bandas que tentaram copiar os Mamonas Assassinas. A gente vai deixar aqui, ó, o vídeo que a gente falou sobre os Mamonas Assassinas pra vocês também, né? Pra quem não viu esse vídeo, pra que fique atento aí, que é muito legal esse vídeo aqui, que muita gente vai gostar, né? Mas a gente também tem aqui, ó, olha que legal, as maluquices que apareceram na TV também, olha que louco. E esse ficou bem engraçado. Veja lá as patetagens de
músicos na TV e você vai gostar bastante também, porque esse vídeo fica por aqui. E obrigado a todos vocês e até a próxima.